Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu, na minha quarentena, sigo bastante perplexo pela quantidade de crises que vem se acumulando em uma só. Se não bastasse uma pandemia grave para lidar, o Brasil teve a proeza de se meter numa crise política, institucional, uma crise judicial e uma crise não só de saúde, mas de sanidade pública por conta do presidente Bolsonaro. E é por isso que o meu convidado de hoje é uma pessoa muito interessante de ser escutada com atenção, porque na sua longa trajetória política, ele já esteve à frente de uma série de instituições que hoje se veem deflagradas no meio desse caos. É o Tarso Genro. Ele já foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, ministro da Justiça, das Relações Institucionais e ministro da Educação do governo Lula. E o Tarso, nos últimos tempos, também tem sido uma voz crítica e autocrítica dentro da própria esquerda. E ele fala muito sobre isso nessa conversa que a gente tem. Não vou nem tentar resumi-la, porque a gente passou por uma série de assuntos importantes, mas ele fala sobre as instituições e o papel delas na busca por uma solução, sobre a remoção do Bolsonaro, sobre a pertinência de um impeachment, de uma renúncia, sobre o papel do exército. A gente fala sobre polícia militar e a radicalização ideológica das polícias. A gente fala sobre Sérgio Moro, sobre o judiciário, sobre a STF e sobre algo muito importante também, sobre ele como ele, um militante de esquerda há tantas décadas, enxerga hoje o papel da esquerda na formulação de utopias e de um discurso capaz de disputar mais do que o poder, mas a mente e a opinião do povo. Então, com vocês, Tarso Genro. E aí, Tarso, me conta, você está se cuidando bem da pandemia? Tá tudo certo? Tranquilo em casa? Eu estou em casa, nós estamos em regime de quarentena, bem É, conscientes, assim, trabalhando bastante em casa, né? Porque, como advogado, eu posso continuar trabalhando à distância, né? é verdade. E para produzir esse trabalho de textos e entrevistas, então, a gente continua em casa. Mas está muito bom, tá? A gente está conseguindo se manter linkado, trabalhando e, ao mesmo tempo, se protegendo. É. Tarso, tem muitos assuntos que eu queria discutir contigo, na verdade, muito por conta dos cargos que você já teve no governo. E um que eu queria muito escutar a sua análise, a sua opinião, é que a gente está vivendo justamente no meio da pandemia uma grande crise institucional. E você foi ministro das relações institucionais. Na verdade, eu queria te escutar sobre o que você acha que está acontecendo e quais os riscos que estão colocados hoje, porque parece que a essência dessa nossa crise, muito mais do que é democrática, ela é justamente entre as instituições, né? Sim, é uma situação atípica, né? Hum, Porque converge uma crise de Estado, né? Crise de Estado em função do não funcionamento adequado das instituições para resistir ao fascismo, né? hum, Que está se proliferando de maneira bastante intensa, agora com certo recuo, na minha opinião, em função desses últimos fatos. Né? De outra parte, nós temos o assédio sanitário, o assédio da pandemia, né, que desestrutura o convívio social, desestrutura as relações tradicionais da socialidade. E, de outra parte, nós temos uma crise econômica, né, em decorrência não somente da pandemia, mas em decorrência das aplicações das regras ultraliberais aqui no país. Né? Isso forma uma, uma espécie de tempestade perfeita. Né? uhum, E por dentro dela, o que começa a se tornar cada vez mais intenso é a necessidade de soluções políticas. Né? Uma espécie de 18 brumário, né? hum, Nacional, né? Latino-americano, que está ocorrendo nesse momento. E aí vem o problema das perspectivas. Né? Nós não temos uma oposição que tenha uma voz pública comum, né? Eu falo mesmo dentro da esquerda e centro-esquerda. uhum, Isso nos impediu de ter até agora um programa mínimo unitário para enfrentar a barbárie que vem desses frontes que eu mencionei. E tudo isso leva para uma instabilidade que é capaz de favorecer, numa saída democrática, que é o que nós esperamos,
uma saída de centro-direita. Né? Eu Uhum. diria que se o Bolsonaro fosse empichado ou num excesso de racionalidade ele renunciasse a favor do país, né, para o bem Uhum. do país, Uhum. a saída seria uma saída de centro-direita, que seria preferível, evidentemente, à loucura que nós estamos metidos até agora, e abriria um novo ciclo de debate democrático, de reorganização das forças políticas para o futuro. Né? Eu não vejo, como determinados companheiros, até determinados intelectuais veem, que não se deve forçar o impeachment do Bolsonaro ou não se deve propugnar pela sua autodemissão, né, pela sua renúncia, porque assumiria o Mourão. Tá? Uhum. Eu acho que quem deve assumir, no caso de um impeachment e de uma saída, né, por renúncia, é o Mourão, efetivamente, porque é É o isso que diz vice-presidente, né? a Constituição, é isso que determina a Constituição. Tá? E é muito preferível, né, para você conseguir reorganizar minimamente a esfera da política democrática no país, é que você tenha no governo uma pessoa que domine minimamente as funções de Estado e que tenha uma vocação de racionalidade na disputa política, por mais autoritário, né, e Uhum. eventualmente conservador que seja. O enfrentamento com o Bolsonaro é um enfrentamento com um mundo, inclusive, que nós não conhecemos. Né? Ele é uma pessoa que está vinculado, né, notoriamente vinculado a grupos ilegais, a estruturas de poder, né, marginal na sociedade, e não se sabe, inclusive, qual é o tipo de relação que ele tem internamente com as próprias Forças Armadas. Né? Então, o que se espera é que haja uma solução por dentro desse processo. Eu sou favorável, sim, né, a que se peça a renúncia dele e a que se mobilize, quando isso for oportuno, quando se tiver a oportunidade de formar uma maioria política, se mobilize o impeachment do presidente. E Tasso, ia te pedir para você abaixar um pouco a sua câmera. Você está um pouco. Às vezes você some. Aqui, Aí, assim melhorou. aqui está um Melhorou. pouco. Assim você está um pouco mais visível agora. E Tasso, você acha que a renúncia é algo possível? Porque você colocou algo muito central aí. Ele não é muito racional, é Bolsonaro. E eu acho que isso é o que põe ele num campo muito diferente do Mourão, da direita, né? Ele tem algo muito imprevisível, muito instintivo e muito aquém da própria racionalidade. Então, você acha possível que ele renuncie o que seria o caminho mais rápido, fácil e saudável para a democracia? Você vê um caminho para isso? Eu não sei exatamente qual é o grau de probabilidade que tem, né? Hum. Mas eu intuo que com as mudanças de conjuntura que estão acontecendo nesse momento e com essa jogada que o Moro fez de tentar se desligar, né, dessa tradição de poder que ele mesmo instituiu através do seu jacobinismo de direita na República de Curitiba, Hum. que o Bolsonaro é capaz de se desestabilizar do ponto de vista psicológico, de desestabilizar mais ainda do que ele é, né? Hum. E eventualmente tentar uma saída pela renúncia. Né? Nós já temos aqui a experiência do Jânio Quadros, que era uma coisa muito mais imprevisível do que seria a renúncia do Bolsonaro. Agora, ele perde aceleradamente a legitimidade e ele perde a capacidade de seduzir e atrair aliados. Né? A grande vitória dele, que foi apresentada recentemente pela própria mídia tradicional, foi a adesão do Roberto Jefferson. Né? E a subversão que o Roberto Jefferson propôs na sua relação com as polícias militares. É. Se isso aí prosperar, o Estado brasileiro não é o Estado de Direito. O Estado brasileiro será dissolvido. E as próprias Forças Armadas, cujo dever constitucional é o controle do território, né, e ser chamadas a compor a ordem, né, quando a ordem pública não estiver sendo sustentada de maneira adequada, ela vai se esvair. E eu, sinceramente, não acredito que as Forças Armadas entrem numa aventura nessa, né, como essa, de fazer uma aliança com as milícias para proporcionar um golpe de Estado que dê o poder para o Bolsonaro. O que poderia ocorrer, eventualmente, é uma aliança
ocasional para um golpe, que eu não acredito que haja nesse momento, para assumir o Mourão. Mas esse golpe, entre aspas, para assumir o Mourão, ele tem uma saída democrática. É possível coesionar hoje a ampla maioria da sociedade brasileira para retirar o Bolsonaro do poder e assumir o vice-presidente dentro dos parâmetros legais, né? O que colocaria, né, o Brasil numa nova etapa. Né? Sua esfera política entraria num grau de civilidade democrático mais aperfeiçoado, né? Mais qualificado. Normal. É. Mas aí você está falando de um processo de impeachment mesmo, porque isso meio que toma um grande tempo e uma grande energia política em meio a uma pandemia, quando a gente não tem a capacidade de esperar, né? Mais 8 meses, 6 meses, um ano que poderia demorar, né? Existe, você vê um caminho entre um golpe e um impeachment, algo mais acelerado? Eu acho que isso seria a renúncia. A Né? renúncia, né? E essa renúncia teria, para ela ocorrer efetivamente, o sujeito principal dessa renúncia, na minha opinião, seriam as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro. No momento em que criar, né, na maioria, o nosso Exército Brasileiro, ele não tem a mesma feição, né, do Exército Boliviano, do Exército Argentino, na época da ditadura argentina. Né? O nosso Exército ele tem intelectuais, ele tem uma tradição intelectual. Se enganam as pessoas que acham que o Exército Brasileiro, né, é um bando de brucutus que não pensa nada. Estão equivocados. Né? De dentro do Exército Brasileiro saíram pessoas como o Golbery, né? Saíram pessoas como o Nelson Werneck Sodré, saíram pessoas como o Marechal Lott, que não era um intelectual, mas era um homem de Estado de Direito. Quer dizer, nós temos uma tradição de pensamento, o tenentismo, que sai de dentro das Forças Armadas também. Nós temos uma tradição. E eu não acredito, né, que esse exército, por mais que ele tenha cumprido uma função ditatorial brutal, num período bem próximo aqui no país, que ele vai entrar numa aventura fascista com um marginal como o Bolsonaro, que quase foi expulso, inclusive, do exército, só não foi através de um acordo político que eles mesmos proporcionaram. Né? Então, eu acho que sim, a renúncia é uma possibilidade. Hoje não é a maior possibilidade, mas amanhã, né, ou daqui a 5 dias, quando o Moro for depor, pode ser que seja a maior possibilidade. E a pandemia vai acelerar isso, né? Porque vai ficar cada vez mais caro esse preço que o Bolsonaro vai ter que pagar com o próprio povo, né? Sem dúvida. É incompreensível para qualquer pessoa sadia mentalmente no país, né, que quando o Brasil está sediado por uma crise sanitária dessa dimensão, isso estarrece o mundo. Né? O presidente da República esteja preocupado em montar uma articulação política para proteger os seus filhos. Né? Que esse seja o tema essencial da sua política. Nenhum país sério aguenta um presidente desse tipo. Eu não diria nenhum país sério, nenhum país que não esteja submetido a uma doença psicológica, né, psicopolítica, uma patologia social capaz de aceitar um cidadão como esse. Né? O Brasil desmoronando economicamente, o mundo estarrecido com a pandemia, né? E o presidente da República tratando do futuro dos seus meninos, do 01, do 02, do 03, do 04, num grau de imbecilidade, né, e de dramaticidade doentia que é capaz de espantar qualquer um. Então, eu acho, né, que nós temos condições, sim, de aumentar a pressão para a renúncia do Bolsonaro. E, Tasso, mas aí você colocou algo muito importante. Você está diferenciando muito o pensamento no Exército do que o Bolsonaro representa. Mas acho que a gente perde de dimensão, algumas vezes, que o Bolsonaro ele já não é militar há muito tempo, mas a ligação dele é muito mais com a banda podre da própria polícia militar, que eu acho que é onde tem uma grande base ideológica e possivelmente criminal, né, entre ele e a família dele e o que está acontecendo no Rio. Eu queria a sua visão como ex-ministro da própria Justiça sobre o papel desculpa, eu estou super gago, Polícia Militar como uma força ideológica autônoma, porque isso eu acho que é um dos fenômenos mais graves no Brasil e menos observados. E eu queria a sua visão da época que você estava no governo
e que a polícia militar também não foi muito reformada, né? Ela ainda seguiu com a mesma estrutura, com a mesma herança ideológica da própria ditadura militar, né? Pois é, exatamente no momento em que nós começamos a mudar esta visão, através do Bolsa Formação, dentro das polícias militares, que alcançaram 174 mil policiais militares no país, é que essa experiência foi interrompida. Isto era um programa do PRONASSE, que não era um programa aleatório, não era um programa fora de uma estrutura de pensamento político sobre as polícias militares. O que nós fizemos em relação às polícias militares naquela oportunidade? Nós instituímos o Bolsa Formação, que levava um recurso da União Federal para cada policial militar que entrasse neste programa. Paralelamente a isso, nós instituímos, né, o piso nacional para os funcionários da segurança pública, para os funcionários que estavam que são vinculados nos estados da segurança pública estadual. E, além disso, reestruturamos a Força Nacional de modo a transferir, a partir da Força Nacional, não só certos tipos de armamento, né, com menor letalidade, com um processo educacional para o seu uso nos territórios chamados territórios da paz. Então, esta política que nós organizamos no governo Lula, ela foi uma política observada internacionalmente como uma grande política de modificação daquele senso comum punitivista, né, brutal e autoritário, de que algumas polícias militares têm uma tradição muito intensa. Mas eu não sou da opinião, né, que transita muito dentro de uma parte da esquerda, de que as polícias militares do Brasil são antros de criminalidade. A ampla maioria dos policiais militares são pessoas comuns, igual a nós, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos. Estão ali trabalhando, cuidando da segurança pública, ganhando mal e sendo assediados pelo crime organizado. É claro que essas condições geraram, dentro das polícias militares, nichos de poder criminal, né, de poder criminógeno, bastante sólidos e que têm que ser enfrentados. Mas não acho que as polícias militares seriam um impedimento para o processo de redemocratização do país, de colocar o país novamente no eixo central do Estado de Direito. Pelo contrário, a minha experiência como comandante em chefe da Brigada Militar, por exemplo, que é o nome da nossa força pública aqui no Estado, né, é uma experiência altamente positiva, inclusive em relação a lideranças conservadoras dentro da Brigada Militar. Eles têm capacidade de dialogar com racionalidade sobre as suas funções, e você dando a eles determinadas condições de trabalho que eles precisam para desenvolver o seu trabalho e segurança mínima para suas famílias verem a sua perspectiva de futuro, eles agem dentro de uma visão de Estado, de um programa de Estado. Né? Então, eu não tenho essa visão de que as polícias militares poderiam participar de um golpe, né, que se articulasse com a extrema-direita das Forças Armadas para levar o país, né, a uma ditadura bolsonarista. Né? E você não enxerga isso? Porque a minha sensação aqui em São Paulo, o que eu acho que há uma radicalização ideológica que aconteceu de maneira muito sensível nos últimos anos dentro da própria polícia militar. Que aí não é o fato deles se tornarem criminosos em si. Acho que não é o mesmo processo que acontece no Rio, por exemplo, em algumas áreas de milícia. Mas é a consciência que a polícia militar tem agora como um agente político independente do comando civil. E eu sinto isso acontecendo e vejo com algum risco, sim, que a polícia militar se veja hoje como um tipo de força armada meio que independente do comando democrático. É um pouco isso que me preocupa, assim. Mas eu acho que a tua preocupação é justa, né? É justa, e esses momentos de desequilíbrio institucional, em que as forças políticas e os indivíduos e as facções partidárias, né, neste momento, demonstram toda a sua grandeza e toda a sua pequenez também. Né? Toda a sua vocação cívica ou toda a sua vocação, né,
autoritária, fascistoide, né? Agora, isto não é uma propriedade das Forças Armadas e nem da Polícia Militar. Você pode perceber que, numa conjuntura adversa, inclusive vários tribunais do país e vários setores do Poder Judiciário do país começaram a aderir aos valores bolsonáricos. Eu ia te perguntar disso também. E dentro, portanto, da estrutura estatal, começou a se formar determinados nichos fascistas, que agora estão um pouco mais dissolvidos, até envergonhados, em função do fracasso do governo Bolsonaro e da vergonha que ele está nos expondo nacionalmente. E você então, sente eu isso, acho que estão... nós temos que ter essa atenção, né, em relação a esta preocupação que tu colocas, mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho que não é uniforme isso que está acontecendo em São Paulo em todas as polícias militares. Em segundo lugar, eu acho que isso é removível por uma boa direção política e por uma boa capacidade de diálogo com as próprias forças políticas que estão organizadas dentro das polícias militares. E, Tasso, eu queria saber da sua visão, quando é ministro, se houve uma tentativa de fazer uma reforma na Polícia Militar. Eu não falo só do programa de informação, aumento de renda, isso que você colocou, mas o projeto de reformar a polícia na sua própria estrutura, dela não respeitar mais um comando militarizado, de refazer a polícia por dentro mesmo. Se houve uma tentativa, se essa discussão avançou e se houve algo que impediu que isso fosse feito durante o governo do PT. É que os problemas que qualquer presidente, né, de boa-fé enfrentaria naquele momento que o presidente Lula foi presidente da República são muito anteriores a esta reforma. Né? Muito anteriores. Em primeiro lugar, porque as grandes direções na esfera da política parlamentar, da política partidária no Brasil, não têm esta visão de reforma que está lá na origem de uma visão crítica da militarização das polícias militares. Pelo contrário, cada governador em cada estado acha que a sua polícia militar tem que ter este poder e alguns até acham que tem que ser mais militarizado. O Brasil é um país muito oligarcalizado, né? Muito oligárquico, muito regionalizado politicamente. Né? E na ampla maioria dos estados, a vigência da política se dá em cima do poder dessas oligarquias, que se refletem nas estruturas do Estado, nas estruturas do Poder Judiciário, nas estruturas da Polícia Militar e nas estruturas da Polícia Civil. São poucos os estados que conseguiram modernizar essas relações, né? Modernizar de maneira adequada. Mas você pode perceber, né, que mesmo com esta problemática que está colocando, as polícias militares dos estados têm comportamento muito modulados pela postura que tem o seu governador, pelas orientações que vêm, pelos exemplos que vêm do seu governador. Então, não havia nenhuma possibilidade de fazer uma reforma nesse sentido, por exemplo, de desmilitarizar as polícias naquele momento. Ninguém aceitaria isso. A população não aceitaria, os parlamentares não aceitariam e os partidos não querem essa desmilitarização, porque isso reduz o poder dos partidos quando chegam aos governos, né? Aos governos estaduais, né? de qualquer ordem, de qualquer orientação ideológica. Isso é possível hoje ou você acha que está mais solidificado? Porque isso me parece uma das pautas mais urgentes para a democracia brasileira, né? Que isso avance de maneira... Eu acho que essa seria uma pauta sem capacidade de prosperar hoje na situação que nós estamos. Né? Eu acho que o que poderia prosperar nesse momento era uma retomada mínima do Estado de Direito e da civilidade na política e um processo de revalorização da esfera da política e dos partidos para a criação de um novo pacto político e social capaz de colocar o Brasil num outro patamar. Eu sempre estou falando, né, de um ponto de vista que ancora as minhas posições hoje, Sim. Que é o seguinte, que não há nenhuma possibilidade de uma virada à esquerda hoje no país. A possibilidade de uma virada é uma virada ao centro ou à centro-direita, com compromissos democráticos mínimos, né, em função da própria destruição que foi feita da esfera da política, né, que levou todo mundo, né,
E eu não estou falando se foi justo, se não foi justo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que levou todo mundo. Né? Hoje, eu estou vendo que um dos heróis da deposição da Dilma, um dos heróis da centro-direita no Brasil, um dos heróis do neoliberalismo no Brasil, né, Aécio Neves, está sendo, né, processado por corrupção, que envolve alguns milhões de reais inexplicáveis nas suas campanhas. Né? O governador do Paraná, né, que foi também um herói da deposição da Dilma, também já está envolvido na justiça, foi para a cadeia. Então, teve um processo de liquidação da esfera da política. E o que dói na gente são as injustiças que foram cometidas. Não dói na gente a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é um dever de todo Estado de Direito. Né? Agora, o que houve aqui no Brasil foi a eliminação total da elite política, colocando no seu lugar quem? A marginalidade da política. Né? Os marginais da política. Aqueles ideólogos fascistas, né, que se baseiam exatamente na ignorância e na pressa que as massas têm para sair da sua miséria, para patrocinar as suas candidaturas e patrocinar as suas lideranças. O que nos leva ao juiz Sérgio Moro, né? Que acabou de sair. Acho que ele criou essa grande cisão nova que colocou uma parte da direita brasileira como oposição agora de maneira mais clara e sensível. Acho que criou-se uma hegemonia dentro desse campo de centro-direita e de direita que você mencionou. Eu, na verdade, queria te escutar a análise da saída do Sérgio Moro como ministro e o que você acha que a saída dele representa no curto e médio prazo para a gente agora. Eu acho que a gente não pode perder, vamos dizer assim, a cabeça, ficar fria em momentos como esse. Né? Nós temos que compreender, e eu tive algumas incompatibilidades no momento em que isso aí surgiu, que uma coisa foram os processos e inquéritos de natureza penal que geraram a Lava Jato e que se estruturaram, né, no começo com diretrizes muito claras de investigação da corrupção, né, que é sistêmica no país, não é de agora, nem do governo Lula, nem do governo Juscelino, né, vem desde da história, da nossa história republicana, e que não é muito diferente em nenhum país, com maior ou menor grau, a não ser com meia dúzia de países europeus que têm um grau de superação da corrupção muito forte, como a Noruega, como a Suécia, como a Dinamarca, como a Bélgica e outros países. Mas, inclusive, nos países desenvolvidos da Europa, esse é o problema. Tasso? Estou escutando. Agora você voltou. Me desculpe. Estou escutando. Eu me interrompi. Eu não sei se... Não, você está falando sobre a corrupção nos países europeus, que os países, alguns países ricos ainda enfrentam isso. Bom, então, aqui no Brasil, chegou um determinado momento em que esta ideia de lutar contra a corrupção, que foi instituída, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República, né, que foi uma das demandas que o PT emplacou muito, né, na Assembleia Nacional Constituinte, o fortalecimento da Procuradoria, em nível federal, em níveis estaduais, ela se tornou uma arma política de um sistema de poder. Esse sistema de poder ele capturou o juiz Sérgio Moro, ofereceu para ele, né, uma expressão universal, porque não foi só aqui no país que ele teve, sim, também no exterior, e nos Estados Unidos também, com intenções não muito retas, e ele se tornou um agente político. Né? Então, quando você falou pela primeira vez em República de Curitiba, na verdade, estava se falando numa espécie de República do Galeão na época do Getúlio. Uhum. Se transformou num agente político da desconstituição, né, de um governo constitucional que estava numa crise econômica, o país, mas que estava dirigindo o país de acordo com as normas democráticas. Né? Uhum. A partir desse momento, né, o Moro exercitou uma função jacobina de extrema-direita, né? Porque é nítido que ele se organizou com uma certa marginalidade que existe em todos os poderes, que era minoritária, e, na minha opinião, ainda é minoritária em todos os poderes, mas se organizou de maneira a estabelecer uma política de apoio
e compensação. E a grande compensação que ele ofereceu para esse sistema de poder paralelo, existente, concreto, né, mas clandestino dentro do Estado e fora do Estado, foi a cabeça do presidente Lula. Ali o Moro desenvolveu uma política clara: retirar Lula da candidatura presidencial. Isso lhe deu um poder político enorme, né? O oligopólio da mídia transformou ele num herói, né? E ainda está preocupado em manter essa sua condição heróica, e ele foi avançando ao nível de desejar ser não só o dirigente da República de Curitiba, mas dirigente do país. E aí vem a relação dele com o Bolsonaro, com a trupe do Bolsonaro, o esquema, né, do Bolsonaro, que também, naquele momento, era fortalecido para enfrentar o Haddad. Né? Tem até um título mais ou menos comum dos editoriais naquela época, né? Que eu não me lembro se foi do Estadão, da Folha, uma escolha difícil. Estadão, Né? escolha De difícil. um lado você tinha, né, um psicopata fascista, e de outro lado você tinha um professor de economia e de direito. De um lado você tinha uma pessoa, né, que não tinha nenhum treino, nenhuma relação, nenhum serviço prestado ao país, e do outro lado você tinha um grande prefeito de São Paulo, um quadro político de responsabilidade, uma pessoa, né, com níveis de civilidade democrática que são incomparáveis. Né? Então, esta dualidade armou a estratégia do Moro, na minha opinião, para ele se transformar num potencial candidato a presidente da República. E aí ele faz o grande acordo com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, né, ele tem uma estrutura invisível de poder, que o Moro, como agente de Estado, teria que enfrentar. E essa cisânia entre eles não vem da inconformidade do Moro, porque tinha corrupção dentro do governo Bolsonaro, que seus filhos estavam envolvidos aqui e ali, como diz a grande imprensa. Né? Essa dissidência, esse dissídio do Moro com o Bolsonaro vem no seguinte fato: é que as estruturas formais do Estado estavam funcionando independentemente do seu poder de vedação. Né? Quando você é ministro da Justiça de um país e você entra lá de maneira inadvertida, achando que vai aparelhar, qualquer um que pensa que vai aparelhar está completamente equivocado. A Polícia Federal ela tem um sistema de balanceamento, de checks and balances, que relaciona ela majoritariamente com uma estrutura republicana do Estado. Então, o Moro não conseguiu prestar o serviço para o Bolsonaro. Né? Quer dizer, não é crível que uma pessoa que ficou 15 meses no poder junto com o Bolsonaro, de repente, no dia seguinte, o Bolsonaro está querendo me instrumentalizar. Ele não pôde instrumentalizar. Se ele pudesse, ele faria. E ele já estava também sob os olhos, né, de juristas nacionais, internacionais, de procuradores que não se empolgaram com essa cisânia fascista que o Bolsonaro estava montando, e ele foi enfraquecendo. E aí ele faz o grande movimento. Qual é o grande movimento dele? Ele chega e diz que o presidente, né, é inepto, é corrupto e queria instrumentalizá-lo. Agora, pelo amor de Deus, o cara que fez a Lava Jato, né, de repente descobrir que poderia ser instrumentalizado pelo Bolsonaro, está pensando que todo mundo é imbecil. Né? Ou então ele é um imbecil de dizer uma coisa dessa sem a mínima credibilidade, sem a mínima seriedade. Então, eu acho que a decomposição política institucional que a Lava Jato causou está agora cobrando seus efeitos. Né? Quais são os seus efeitos? Um presidente sem capacidade de dirigir o país, né? E sem capacidade de representar a nação num momento de gravidade como esse, e um ministro da Justiça abandonado à sua própria sorte. Né? Ele que atiçou, né, os cães do fascismo contra os humanistas, contra as mulheres, contra os democratas, contra todos aqueles que não aceitavam, né, esta saída de extrema-direita para a sociedade brasileira. O Moro agora se queixa, está sendo ameaçado de morte. Por quem? Não é por nós. Ele está sendo ameaçado de morte pelos seus próprios ex-aliados, né, que estão na clandestinidade esperando alguma oportunidade para morder o Estado brasileiro de novo. Ou seus companheiros. E você vê o Sérgio Moro como um potencial político agora? Porque eu tenho a sensação de que ele, sem um cargo, é bem mais complicado para ele se manter no papel mitológico que ele teve nos últimos anos, né? Você vê ele como presidenciável, como alguém...
Ninguém se faz um grande líder no país, um grande líder político no país, dentro do sistema democrático tal qual está constituído, com as suas decadências e os seus apogeus, a sua maior civilidade ou menor civilidade, se não tiver algum tipo de relação com as classes dominantes. Né? Nem que seja como o Lula fez. Né? Eu quero, né, estabelecer uma relação internacional para fortalecer as empresas brasileiras, eu vou apostar em investimentos no setor público, nos serviços, na infraestrutura e estabelece uma equação mínima de proteção para a indústria nacional. Aí você consegue neutralizar e governar minimamente. Qual é o problema do Moro agora? O problema do Moro é que a lumpenburguesia brasileira, né, como o velho da Havan e Companhia Limitada, né, não tem poder econômico. Né, e está muito mais vinculada à base fascista do Moro do que a qualquer setor do povo brasileiro. Os grandes banqueiros internacionais, os grandes especuladores locais, as grandes empresas que pegam os seus excedentes e jogam no mercado financeiro para sobreviver em momentos de crise, o homem dessas empresas é o ministro da Fazenda, não é o Moro. Né? O homem dessas empresas é aquele que está fazendo as reformas ultraliberais. Então, para onde for este ministro, esse setor da classe dominante vai. Né? Então, o que o Moro, qual é o problema que o Moro vai enfrentar para se cacifar como um grande político? Né? Como um grande político que chegue à presidência da República, eu quero dizer, né? Nesse sentido tradicional. Qual é a sua base social de apoio? Porque esse apoio etéreo que ele tem na classe média baixa, em setores excluídos da população, achando que ele é o rei da cocada preta, isso, se a Globo quiser, ela acaba com 2 jornais nacionais. Nós sabemos disso. Né? E a Globo vai numa aventura sozinha com o Moro, sem o apoio da grande classe dominante brasileira? Eu creio que não. Então, ele tem, sim, potencial, tem possibilidades, mas são possibilidades muito menores, na minha opinião, de chegar a ser presidente da República do que ele tinha enquanto estava no aparato Estado fazendo, né, as maldades que ele fez até hoje. E, Tasso, o que você achou da decisão do Alexandre de Moraes de impedir a indicação do novo diretor da Polícia Federal? Houve muita gente do direito que fez uma dura crítica a isso, falando que foi uma decisão errada e monocrática. Queria a sua avaliação. Se o fato de ser uma tentativa de aparelhamento, isso dá um certo aval para o STF intervir. Eu tenho um enorme respeito por esses juristas que manifestaram essa opinião. Parte deles não manifestou, mas a parte que manifestou. Mas eu não concordo absolutamente com eles. Né? E eu acho que a análise que eles fazem desta decisão, né, do ministro Alexandre, em comparação, né, com a decisão do ministro Gilmar na época do Lula, é uma comparação equivocada, por 3 motivos fundamentais. A base fática das duas decisões é completamente diferente. A base de fato que orientou a decisão dos ministros, tá, do Supremo é radicalmente diferente. No caso do Lula, a prova para esta vedação era uma gravação ilegal de uma fala da presidenta da República. E em qualquer sistema democrático, em qualquer sistema judicial, em qualquer Estado de Direito minimamente formalizado e respeitável, uma prova colhida ilegalmente, principalmente no estatuto que ela foi colhida, ela não tem validade. Ela não pode ser utilizada para, vamos dizer assim, causar um determinado mal maior, ou, eventualmente, depende da visão política, mal menor no Estado. Esta é a primeira diferença. Segunda diferença, eu acho que esses... E o Bolsonaro era confesso, né? Então, comparando com a situação do Lula. A segunda diferença que tem, acho que há uma diferença de compreensão, que eu tenho, pelo menos, das relações entre república e democracia. Né? A democracia
é uma estrutura normativa, formal, de garantia de direitos que está dentro de um sistema republicano. Democracia e república não são necessariamente a mesma coisa. Elas se integram, às vezes se repelem, às vezes se completam. Tá? Uma república pode ser uma república totalmente autoritária. Tá? Uma democracia, ela tem que preservar as liberdades democráticas. Então, este convívio, este conúbio, né, esta amantização da república com a democracia, que vem lá de 98, da Revolução, de 89, com a Revolução Francesa, né, ela se expressa modernamente de uma forma diferente. Então, esta é o meu segundo argumento. Existe uma confusão. Terceiro argumento e conclusivo. No caso concreto desta decisão, o que está se julgando é, na verdade, a validade de um ato administrativo. Validade de um ato administrativo que tem que ser caracterizado, tá? Por ter uma finalidade pública, por ter moralidade e por estar dentro da legalidade. Bom, que está dentro da legalidade corrigir um ato administrativo pelo órgão superior da nação, porque ali o ministro que despacha monocraticamente está representando o tribunal, que depois pode revogar ou manter. Então, isto não há dúvida. Tá? O ato administrativo, de quem quer que seja, pode ser fiscalizado e modificado por uma instância superior. Foi o que o ministro Alexandre fez. Desvio de finalidade. Qual era a finalidade que ficou provada neste ato, que independia de qualquer investigação? De que o deslocamento daquele cidadão, que eu não conheço, né, não trabalhou comigo, não tem nenhuma informação pessoal a respeito dele, de relacionamento com ele, que aquele cidadão ele estava sendo colocado lá para proteger os filhos do presidente de delitos que eles eventualmente cometeram, que estão sendo investigados pelas autoridades federais. Portanto, há um nítido desvio de finalidade. Eu pergunto o seguinte: se o presidente da República, veja bem a relação entre república e democracia, se o presidente da República dissesse o seguinte, baixasse um ato administrativo para que a Polícia Federal, num enfrentamento, vamos supor, com traficantes de droga, presos os traficantes, deveria executá-los imediatamente. Este ato seria cassável pelo Supremo Tribunal Federal? Sim, seria plenamente cassável. Então, o que falta, na minha opinião, tá? Por quê? Porque ali a decisão do STF, através da decisão monocrática do ministro, estaria defendendo a República, tá? Os interesses superiores da República democrática, quando se integra, portanto, a visão republicana com a visão democrática. Então, eu acho que é elogiável, inclusive, a manifestação desses juristas, né? É compreensível, inclusive, porque há uma desmontagem completa das relações de democracia e república no Brasil. Mas se essa relação de democracia e república no Brasil ela estivesse harmonizada de maneira plena, o presidente Bolsonaro já deveria estar preso. É verdade. Já deveria estar preso, deveria ter sido processado. Já crime o suficiente, né? Já preso. Faz tempo, né? Então, eu parto da compreensão, né, que a interpretação da norma constitucional, a hermenêutica, né, que nos aproxima do processo interpretativo da norma constitucional, tem que ser uma hermenêutica do concreto. O que significa uma hermenêutica do concreto? O que significa compreender concretamente como a ordem normativa abstrata ela se relaciona com a sociedade. E a ordem normativa abstrata se relaciona com a sociedade hoje de maneira a perverter, de maneira radical, a estrutura republicana do país. Então, eu vejo como perfeitamente natural. Acho que as duas posições, tanto a posição do Gilmar como a posição do Alexandre de Moraes, elas são sustentáveis. Elas são absolutamente sustentáveis. Mas a ordem concreta, ela funde sempre política e direito. E é por dentro dessa fusão de política e direito que os valores republicanos eles se afirmam. Portanto, eu acho que a decisão do ministro Alexandre
foi absolutamente coerente com esses valores republicanos e apoiado, inclusive, no sistema, né, no sistema normativo brasileiro, formal, que vem da Constituição, que o ato administrativo tem que ser legal, tem que ter uma finalidade vinculada ao interesse público e que tem moralidade. Esse ato administrativo do Bolsonaro não tinha nenhum dos três requisitos. Perfeito, Tasso. E, Tasso, tem uma outra questão que eu queria discutir contigo, aí um pouco mais de fundo, na verdade, não é tanto do noticiário, mas que tem a ver com a sua prefeitura em Porto Alegre, porque eu me lembro muito do primeiro Fórum Social Mundial, tem me retornado muito à cabeça nos últimos dias, daquele momento que a gente passou lá, e do slogan principal, que outro mundo é possível. E parece que muito daquelas organizações, daquele sonho, ele foi se erodindo nos últimos 5, 6 anos, e sobretudo na América do Sul, né? Mas agora a ideia de um outro mundo possível, ela vai se impondo na cabeça de bilhões de pessoas por conta da situação que a gente está passando hoje, por conta de uma paralisia do capitalismo, né? E da ordem social que está muito em xeque hoje. Eu queria uma análise sua bastante assim, eu não tenho nenhuma pergunta no fundo, mas aonde você acha que esse espírito que estava se perdendo um pouco do Fórum Social Mundial, hoje ele pode se reencontrar em uma esquerda que está um pouco mareada e um pouco fora das estruturas de poder no mundo inteiro hoje? Talvez a pergunta mais difícil que me fez. Né? Eu sei. Mas eu também sei que é algo que te ocupa muito, né? Você é uma das pessoas na esquerda que está muito inquieto, né, com isso tudo. Eu acho que a categoria que você tem que lidar para examinar esta questão fundamental que tu colocas é a categoria de como se processa a hegemonia na sociedade. Né? Se processa pela capacidade de convencimento, pelo consenso e pela autoridade, pela capacidade de exercer uma determinada autoridade, fundado nesses dois pressupostos anteriores. Atualmente, a hegemonia na sociedade brasileira, ela obedece a esse momento distópico, né? Esse momento de distopia que nós estamos, né? Atravessando. Isso leva a que a capacidade de hegemonizar os valores democráticos hoje do Brasil não estão à disposição da esquerda, estão à disposição da centro-direita, que tem representado, em última instância, né, a resistência democrática mais pública, né, mais agudamente pública, porque ela consegue ter uma voz mais ou menos unificada. Né? Nós temos aqui o governador de São Paulo, né, na questão da pandemia, temos o presidente da Câmara Federal, temos o presidente do Senado, temos lideranças de governadores que hoje têm, né, uma voz pública mais ou menos unificada em cima da contradição dura que nós estamos vivendo, que é a questão sanitária. A esquerda não tem falado de maneira unitária, não tem uma voz única, mas não é uma voz única através de um líder, uma voz única, plural, que permita uma convergência das lideranças mais importantes do país, centristas, democráticos, que não abrem mão do Estado de Direito, né, dirigentes de partidos políticos, presidentes de partidos, enfim, uma gama de 10 a 12 grandes lideranças que nós temos no país, que deveriam ter uma voz única em 3 questões. Pandemia, a defesa de todos os governos que estão lutando decentemente contra a pandemia, seja de que natureza for. Segundo, uma proposta de um plano alternativo de transição econômica, né, para se contrapor ao modelo ultraliberal de uma maneira factível. E a terceira questão, uma relação internacional nova, porque não se faz hoje nenhuma modificação interna sem que você tenha uma relação internacional adequada. Né? E, no nosso caso concreto, seria uma integração econômica, participar da integração econômica de maneira não subordinada. Esta é a grande revolução que países como o nosso podem fazer, ou seja, estabelecer relações
autodeterminadas de cooperação, né? Em vários países do mundo, em todos os cantos do mundo. Isso não tem nenhuma possibilidade de ser feito hoje. Como consequência, esta esquerda e os seus agrupamentos internos não têm tido uma voz capaz de resgatar a utopia. Porque o que leva, né, a sociedade às revoluções democráticas, à social-democracia mais libertária, ao socialismo, né, às grandes transformações revolucionárias, é o desejo de mudança e o encantamento com o futuro. A sedução que as pessoas se submetem ou produzem para gerar essas mudanças. Normalmente, depois de 15 dias de chegada do poder, as pessoas já entram na vida prática. Não tem um espírito revolucionário ou democrático permanente que permaneça sempre. Ele começa a se desgastar. E esse desgaste só pode ser enfrentado com um programa de transição que seja sério, que seja factível. Aí eu vejo a dificuldade para recuperar as utopias, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre, veja, aqui vários governos de centro-direita e governos de direita. Agora nós temos um governo de direita aqui em Porto Alegre, que foram eleitos pela população, pela mesma população que nos dava uma maioria política, às vezes, de mais de 50% da cidade. Eu sei. E que transitava relações políticas com a esquerda de uma maneira absolutamente democrática, respeitável, né? Numa esfera da política que chamava atores sociais novos para cada pacto político que se fazia na cidade. Agora não, né? Mas aqui, em Porto Alegre, agora isso está sendo, né, redescoberto. Aqui nós conseguimos retomar aquele espírito da Frente Popular, reorganizar, né, os pontos de vista mais, vamos dizer assim, mais ásperos sobre a conjuntura e colocar em torno de uma candidatura, né, que é a candidatura da companheira Manuela Dávila. Sim. E será fatalmente a candidata de uma frente aqui. A Manuela vai ganhar ou não é impossível saber, porque a conjuntura está mudando todos os dias. Pode até, com essa conjuntura que está aí, pode até ganhar no primeiro turno, como eventualmente pode não entrar no segundo turno, dependendo do que vai acontecer no país, certamente. Mas é um grande momento de reorganização das utopias democráticas que têm origem aqui em Porto Alegre, se firmaram, aliás, em todo o mundo, né? Através do orçamento participativo. No mundo todo, e isso é uma coisa que tem me preocupado agora, né? Com a simultaneidade, né, da pandemia, dessa grande crise econômica que se anuncia ainda mais grave do que ela está colocada hoje, e do fracasso da candidatura do Sanders nos Estados Unidos, que parecia ser um farol muito interessante de uma nova possibilidade utópica de uma esquerda democrática, né? Após essa certa falência do que aconteceu aqui na América do Sul. E ainda nem o Brasil mesmo que eu estou pensando assim. É esse momento do capitalismo num grande freio, né? Nessa nova prova que a gente teve que o capitalismo não consegue dar conta de uma pandemia, de garantir de maneira mínima a saúde dos habitantes, por exemplo, do país mais rico do mundo, né? Que está vivendo isso de maneira tão grave. Se você vê aí alguma chance renovada, eu não falo nem de uma criação de uma hegemonia através das lideranças, mas de uma consciência cívica nova em torno da inadequação do capitalismo para esse novo século aí que está começando mal, né? Tem uma característica nova, né, neste século, né, que eu acho que nós, advogados e eventualmente advogados que são juristas, têm que prestar atenção, prestar muita atenção, que está na raiz, inclusive, dessa problemática aí da legalidade ou ilegalidade, a propriedade ou impropriedade do despacho do ministro Alexandre Moraes. Esta fusão da política com o direito e o ativismo do Poder Judiciário veio para ficar. Veio para ficar. Que este é o contraponto à degradação da democracia liberal representativa que se desenvolveu nos últimos 30 anos. E quando eu digo veio para ficar, eu não estou elogiando nem deselogiando.
Eu estou dizendo que é um dado novo no Pacto Democrático Moderno que o Poder Judiciário comece a ter um ativismo maior do que tinha nos momentos de bonança, nos momentos de pacto político estabilizado, nos momentos de social-democracia ou populismo democrático, né? Responsável, vamos chamar assim, que fazia a sociedade funcionar. Por que isso ocorre? Porque no momento que você estrangula a esfera da política, né? E coloca no congelador, coloca no freezer o potencial político dos partidos e de indivíduos que assumem a responsabilidade de tentar dirigir a sociedade, no momento que você congela isso, quem vai resolver os grandes impasses políticos? É quem tem competência constitucional para isso, porque esses pactos políticos são levados para essas instâncias para serem analisados, né, naquele particularismo que gerou a ação ou gerou o conflito determinado. Então, se nós não compreendermos que o Poder Judiciário tem um novo papel e que a fusão da política e do direito é que revelam o estágio atual da ordem concreta, da ordem constitucional concreta. A ordem constitucional concreta não tem nada a ver com a ordem, quer dizer, não tem nada a ver. Ela está desligada, em momentos de crise, da ordem constitucional normativa. Uhum. Veja que o Bolsonaro, como presidente da República, já comete um crime de responsabilidade por dia. E ele sobrevive. Sobrevive por quê? Porque a ordem jurídica concreta, a ordem jurídica real, ela está dada por relações reais de poder, que o Bolsonaro faz o que quer dela. Ninguém tira. Então, se a política não consegue demover isso, para onde que vão esses conflitos? Vão para o Poder Judiciário. Pode dizer, isto é uma distorção da harmonia entre os poderes. Pode ser, pode até ser, mas é real. E não vai voltar. Porque o Poder Judiciário vai continuar tendo, sim, né, este ativismo, entre aspas, exagerado que ele está tendo, né, e a ordem normativa, a ordem formal da Constituição vai ficar cada vez mais submetida a essas decisões. E a política ela foi dissolvida, né, pela ideia de instituir no Brasil um salvacionismo de extrema-direita que deu no que deu. Tasso, tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita antes da gente encerrar? Eu acho que fizemos uma boa conversa, um grande prazer. Vou até procurar, quando publicares o vídeo, tirar alguns excertos e divulgar para alguns. Ah, legal. Eu vou colocar hoje mesmo no ar. Aí eu te mando. Ah, é? Ah, que Vou ótimo. colocar hoje mesmo. Então vamos divulgar. Né? Tasso, bom, queria te agradecer muito e vamos repetir numa outra oportunidade. Queria te escutar ainda sobre muitos outros assuntos. Ok, muito obrigado. Tá, um grande abraço. obrigado, Foi um prazer Tasso. conversar Um abração. contigo. Obrigado, viu? Se cuida.